É um prazer estar aqui abrindo essa sequência de eventos da ASP, né, nessa possibilidade da gente conversar sobre um tema que é tão querido para nós aqui, que já trabalhamos com ele há bastante tempo. Vou pedir licença para pegar o gancho aqui na fala do Eric e do Leandro. Então, pessoal, o Eric mostrou aqui para a gente que a gente vive uma realidade diferente, né, com as nossas empresas. As empresas mais e mais, né, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né, de repente as coisas foram parar dentro do nosso telefone, uma ideia que às vezes era difícil da gente compreender, né, como assim que de repente um bem material como o meu carro vai parar dentro do celular, né? E isso é aquele exemplo que a gente escuta algumas vezes e que cabe muito bem, né? É a gente pensar na necessidade das pessoas, na real necessidade das pessoas. Né? E a gente pensar, por exemplo, que as pessoas precisam de ser transportadas ao invés de ter o carro, né? Que as pessoas precisam do furo na parede, não da furadeira, e por aí vai. E a gente tem dentro dessas novas configurações aí das empresas, a gente tem essa questão das empresas utilizarem uma ferramenta super potente, que é a tecnologia, mais uma série de metodologias para elas poderem fazer as coisas de uma forma mais rápida e atingir mais pessoas. Né? Então, a gente tem aí empresa do setor de acomodações que não tem um quarto só, nem um quarto, nenhum imóvel. A gente tem empresas de transporte que não tem carro nenhum, e a gente tem uma multiplicidade de pessoas aí relacionadas com tudo que acontece, desde os consumidores aos investidores, né, a todo mundo que faz parte dessas equipes para poder fazer essas empresas acontecerem, que, por sua vez, né, tem um tempo de vida mais curto, apesar de terem aí grandes revoluções econômicas. E onde que a gente entra, né? Gosto de pensar que nós, enquanto advogados, muito mais do que compor conflitos, a gente compõe interesses, né? Então, a gente precisa, aí, como o doutor Leandro bem pontuou, dar conta de todas essas relações que essas empresas, né, e que esses novos fenômenos passam a fazer. De repente, aí, uma imensidão de consumidores em países diferentes, ou de repente, uma multiplicidade de relações que a gente até conhece no direito, né? Nossos polos aí compostos, ativos e passivos, mas de toda forma a gente tem que dar conta de toda essa multiplicidade, e aí que entra a nossa força dentro dessas empresas. E aí tem mais um ponto para chamar a atenção aqui. Muitas vezes a gente tem que fazer isso sem um arcabouço de legislação ou de jurisprudência que vem aí traçar, né, quais que seriam os caminhos para a gente solucionar alguns dos problemas, né? Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Aqui em Belo Horizonte, acho que o meu sotaque entrega, né, pessoal? Eu sou aqui de Minas Gerais. A gente teve um grupo de estudantes, né, um grupo de mulheres que desenvolveu um polímero 70% mais barato que o colágeno. Dá para a gente imprimir uma série de coisas com esse polímero, inclusive órgãos humanos, órgãos para aplicação, né, em pessoas. E, de repente, essa empresa bate a porta lá do seu escritório pedindo sua orientação, para que essa empresa possa vender aí o seu produto, né? Como é que a gente faz? Se nosso arcabouço legal foi criado aí, né, no contexto em que órgãos humanos só tinham proveniência humana e, por conseguinte, não podem ser vendidos, né? A gente precisa fazer esse negócio acontecer. E a gente tem, sim, direito, princípios que nos socorrem, não fosse assim, a gente não teria evoluído aí, junto com a humanidade, durante esse tempo todo, como a melhor forma da gente conviver, né? Será que a gente vai comparar isso a um stent, uma válvula de boi ou de porco que pode ser colocado no coração de uma pessoa, ou talvez até um medicamento, né? Quais são as questões regulatórias que vão ter, inclusive, que ser desbravadas aí pelos advogados. Então, a gente tem esse aspecto, se eu puder chamar a atenção, já entra aqui na legislação, né? A gente tem esse aspecto de a gente precisar entender
sobre negócios e sobre tecnologia mais profundamente para a gente poder atender esses negócios. Como o Eric bem pontuou, a gente tem, né, uma escassez aí de advogados no mercado, né, que estão aí dedicados a esse tema, e escassez eu quero dizer que existe muito espaço para muitos de nós prestarmos atenção nisso, tá? Até porque, pessoal, a gente não fala apenas aí do direito para startup propriamente dito, né? Todas as áreas do direito têm algum impacto relacionado aí à tecnologia. A gente tem bioética, a gente tem, né, direito de família e sucessões, e o direito tributário tendo que enfrentar questões aí das criptomoedas, e a lista é sem fim. Né? Então, a gente precisa prestar atenção em tecnologia para a gente atender esses novos fenômenos. A gente precisa prestar atenção em tecnologia para a gente poder usar na nossa própria prática, como o Eric também pontuou. Né? A gente já vai chegar em umas perguntas muito interessantes que vocês mandaram aí no Q&A para a gente poder falar aí sobre inteligência artificial, né? E a gente precisa falar sobre tecnologia, né, entender enquanto juristas e discutir muito, pessoal, porque a gente vai apoiar a sociedade a passar por essa infância e adolescência tecnológica que a gente está passando agora. São grandes debates que precisam ser feitos pelos juristas, né, incluindo questões aí que não são só da nossa compreensão aí do mundo jurídico, mas que a gente vai fazer e construir. Vocês que nos escutam vão construir as teses, né, que vão virar legislação, que vão fazer jurisprudência. Então, fica o convite aí para todos vocês prestarem atenção, né, pedindo licença para chamar de vocês, já que estamos entre colegas aqui. E, né, dando um salto para esse setor, né, para essa questão da gente contribuir, como o Eric disse, a gente participou, né, do grupo que discutiu o marco legal das startups, e é importante a gente considerar que, por mais que legislação tenha um amadurecimento gradual, né, a gente costuma falar aí, sempre dentro do meio jurídico, que a lei ela vem depois do fato social, né? A gente tem mais um desafio aqui, que não é só brasileiro, que é do mundo todo, inclusive, né, faz parte aí de eventos mundiais para os juristas quebrarem a cabeça de como que a gente vai fazer para regular a tecnologia. E o convite é a gente pensar que se a gente quiser cuidar do resultado de alguma coisa que a gente ainda não conhece a junção dos fatores, né, fatalmente a gente pode falhar. Então, o que a gente pode fazer em termos de legislação que é super importante? A gente abrir as avenidas para relações entre as partes, que a gente ainda não tenha essa avenida, ou, em outras palavras, essa segurança jurídica hoje. E a nossa legislação aqui no Brasil, ela progrediu. Né? Antes do marco legal das startups, a gente já viu algumas mudanças. A gente pode mencionar aqui, principalmente, a alteração da Lei Complementar 123, que lá atrás previu a figura do investidor anjo, né, como uma resposta aí, à legislação compreender, né, a figura de um investidor, a destinação do capital de uma forma específica, o recebimento ali de lucro por quem não é sócio, questões que para nós no direito societário arrepiariam bastante, né, nossos cabelos, mas que foram algumas inovações que a gente teve. A gente teve isso também em questões de setores específicos. Né? A gente tem um esforço, por exemplo, por parte do Banco Central, para a gente poder ter regulamentação aí para as startups que são da área financeira. E por que isso, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de desbancarizados no Brasil. A economia toda ganha muito se de repente o que está na economia informal puder fazer parte da economia formal. No caso do marco legal das startups, quando a gente participou lá dos esforços para fazer essa legislação, para propor, né, essa legislação, a gente tinha 4 grupos de trabalho, né, que
foram considerados aí como pontos fundamentais para a gente poder raciocinar sobre, para fazer sugestões para a gente poder aquecer o mercado. E por que aquecer o mercado de startups? Não é só aqui também, é no mundo todo, tá? A gente sabe, pessoal, que a gente precisa incentivar as empresas nascentes. A gente vive num país que é muito difícil levantar dinheiro, né, para empresas que estão começando. Que tipo de questão que a gente pode fazer para poder impulsionar, né, e tentar corrigir algumas falhas nossas?